Digamos que você comprou uma casa por R$ 500 mil e vendeu por 600 mil. Sabendo que o imposto de renda é de 22%, qual que vai ser o seu lucro nessa aplicação? E aí, tá gostando de resolver problemas envolvendo porcentagem? Esse é o nosso sétimo exercício. Eu estou focando nesse tipo de exercício porque o domínio dessas técnicas vai ser extremamente importante na sua vida profissional. E quando eu estiver trabalhando em equipe e você se deparar com um problema envolvendo porcentagem, ao invés de pedir ajuda para os colegas, você vai ajudar a sua equipe. O mais importante na vida de um programador é que ele saiba raciocinar de forma lógica, e é isso que eu estou te ensinando. Eu sou o professor Saulo Santos e essa é a nossa aula 21 de Lógica de Programação. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para receber a notificação das novas aulas que saem de segunda a sexta. Bom, o que diz o problema 21? Ana pagou R$ 500 mil por uma casa e a revendeu a João por R$ 600 mil. Escreva um programa usando funções que calcule e escreva os juros que Ana aplicou nessa venda e o lucro em reais, sabendo que Ana pagou 22% ao imposto de renda a título de ganho de capital. Esse problema é bacana porque ele traz uma situação para a gente do mundo real. Ou seja, quando você compra e vende um imóvel e obtém lucro pela venda desse imóvel, você tem que pagar ao imposto de renda uma taxa de 22% sobre o seu lucro. Eu creio que ainda essa taxa seja de 22%, mas pode ser que eu esteja errado. Essa taxa de 22%, ela vai incidir sobre o lucro da venda e não sobre o valor da venda. Tá? Então, se a Ana comprou por 500 mil e vendeu por 600 mil, então o lucro que ela obteve foi de 100 mil. Então, essa taxa de 22% incide sobre 100 mil e não sobre o valor total da venda, que é de 600 mil. O que o problema está pedindo, qual é o lucro real da Ana após o pagamento dos impostos. E outra coisa que o problema pede é a taxa que a Ana usou para valorizar a venda do imóvel. Ou seja, se ela comprou por 500 e vendeu por 600, então houve aí uma valorização. E qual foi a porcentagem que ela utilizou para sair de 500 mil e chegar a 600 mil? Tá? Então é isso que a gente vai resolver. Nós temos o seguinte: preço de compra, a Ana pagou 500 mil. Preço de venda, a Ana vendeu por 600 mil. É o seguinte, como é que eu vou calcular os juros aplicados nessa venda? Eu vou recorrer aqui ao resumo que eu apresentei para vocês sobre porcentagem na aula 14. Esse estudo está dividido aqui em 3 partes. Na primeira parte, do lado esquerdo, onde aparece a palavra aumento, se refere então a fórmulas que eu utilizo quando eu tenho um determinado valor e eu quero aplicar um aumento a esse valor. Na coluna da direita, onde está escrito redução, se refere a fórmulas onde eu tenho um valor e eu quero aplicar uma redução a esse valor. E na coluna do meio, eu tenho uma fórmula que apresenta para mim a taxa que está sendo utilizada em uma determinada operação. E é justamente essa fórmula que eu estou buscando, porque eu quero saber qual foi a porcentagem que a Ana utilizou para sair de 500 mil e chegar a 600 mil. Então a fórmula que eu vou utilizar bate exatamente com esse estudo de caso. Olha só, eu tenho o valor do salário antes do aumento e após o aumento. E é justamente o meu problema. Eu tenho 500 mil e depois eu tenho 600 mil. Então a pergunta é, como calcular a taxa? Então eu vou dividir 600 por 500, vou subtrair 1 e vou multiplicar esse resultado por 100. Tá? Então vamos dar uma olhada como fica isso. Eu vou fazer o seguinte então. Juros recebe o preço de venda dividido pelo preço de compra, subtraio 1 e multiplico por 100. Então, esses juros é a nossa taxa. Vamos ver na sequência. 600 mil é o preço de venda, divido ele por 500 mil, subtraio 1, multiplico por 100 e o resultado obtido vai ser de 20%. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você percebe a importância da matemática na solução de problemas computacionais? Está começando a perceber a importância de você raciocinar de forma lógica para resolver os problemas?
Uma coisa é você ser muito bom numa determinada linguagem de programação. A outra é você ler um problema, identificar os dados desse problema e converter isso numa solução algorítmica. E é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que eu estou te passando. Técnicas que vão te permitir, no futuro, poder resolver e solucionar outros problemas que virão. O próximo passo que eu tenho que calcular agora é o lucro obtido pela operação. Então, eu tenho o seguinte: lucro obtido descontado o imposto de renda de 22%. É isso que eu vou ter que fazer. O meu lucro foi de 100 mil reais, eu tenho que tirar 22% e ver quanto vai sobrar. Pensando nisso, vamos recorrer então novamente à nossa tabela. Vamos dar uma olhada aqui na parte de redução, porque é justamente isso que a gente está buscando. Veja só, a Ana teve um lucro de 100 mil reais e ela tem que pagar 22% para o imposto de renda. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma redução do valor, né? Ela vai reduzir esses 100 mil para poder pagar o imposto de renda. Vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui. O que ela diz? Eu tenho aqui, como exemplo, um desconto de 15% sobre um produto comprado. No caso, o que está aqui em azul, produto, é o valor de 100 mil reais. Então eu pego esse valor de 100 mil reais e multiplico por 1 menos taxa dividido por 100. O que está aqui em laranja, taxa, é justamente a taxa que é fornecida no problema. No caso, 22%. Então, no final, o que eu vou ter aqui? 100 mil reais, que multiplica 1 menos 22 dividido por 100. Isso vai dar o resultado que eu estou buscando. Vamos dar uma olhada então lá, vamos ver como fica. Está aqui então, retornando para o exercício, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: lucro é igual a preço de venda menos preço de compra. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque isso não está na fórmula, né? Na fórmula a gente viu lá que em azul estava produto vezes 1 menos 22 dividido por 100. E agora eu estou mostrando isso aqui para você. Estou fazendo preço de venda menos preço de compra. Por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, eu ainda não tenho esse número de 100 mil. Eu apenas expressei para vocês o valor de 100 mil, mas eu não tenho. Então eu tenho que primeiro calcular esses 100 mil. E é o que eu estou fazendo aqui. Preço de venda menos preço de compra vai me dar 100 mil reais. Continuando, como é que vai ficar a minha fórmula, né? A função que, na verdade, eu vou construir para resolver esse problema. Então, eu vou pegar o valor do preço de venda menos o preço de compra e vou multiplicar pela fórmula, ou seja, 1 menos taxa dividido por 100. Ora, taxa vale 22%, então está lá o 22. O resultado disso, 1 menos 22 dividido por 100, vai dar 0,78. Então, o resultado final do nosso código vai ser 100 mil vezes 0,78. Final, 78 mil. Então, esse é o lucro obtido pela venda da casa. Agora a gente vai para a parte final desse exercício, que é a codificação. Bom, vamos lá, vamos declarar as variáveis. Eu vou precisar aqui da variável preço de compra, vou precisar também da variável preço de venda, vou precisar de uma variável para calcular aqui a taxa do imposto de renda e vou precisar de uma variável juros e também lucro. Tá? O que são dados de entrada aqui no meu programa? Né? O que é fornecido? O que o programa me fornece? Eu já vou fazer aqui a atribuição direta para economizar tempo, para não ter que ficar colocando printf e scanf para fazer a leitura. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui que ela comprou a casa por 500 mil e ela vendeu a casa por 600 mil. E a taxa do imposto de renda é de 22%. E essas duas variáveis aqui, juros e lucro, são as variáveis de saída do meu código, né? É o que eu estou buscando como resposta. Como processamento de dados, eu vou fazer o seguinte.
Eu preciso criar aqui uma função para calcular os juros, para retornar para mim a taxa de juros, e eu preciso criar uma outra função para retornar para mim o lucro. Tá? Então, vamos lá. Eu vou atribuir à variável juros a seguinte função. Vamos chamar ela de aplicação. Aplicação. E para essa função aplicação, o que eu preciso enviar para ela? A gente já viu na fórmula que eu preciso apenas do valor do preço de compra e do valor do preço de venda. Né? Então, vamos lá, vamos enviar preço de compra, vírgula, preço de venda. Envio esses dois valores. Vamos criar aqui agora a função que vai receber esses valores. Vamos lá. A função tem que ser do tipo double, aplicação, double, os parâmetros também, double, preço de compra, vírgula, double, preço de venda. E eu vou retornar a seguinte fórmula, que é a nossa fórmula preço de venda menos preço de compra, que a gente já desenvolveu lá, menos 1, multiplicado por 100. Vamos dar uma confirmada nessa fórmula antes? Tá lá, eu tenho então preço de venda dividido por preço de compra menos 1 vezes 100. Tá aqui, vamos corrigir aqui, eu coloquei subtração, divisão, tá? Na segunda etapa eu tenho que calcular o lucro, mas vamos dar uma checada na fórmula. O que eu tenho que fazer aqui? Preço de venda menos preço de compra multiplicado por 1 menos taxa dividido por 100. Então, vamos lá. Lucro vai ser, vou chamar de função calcula lucro, e eu vou enviar para ela o preço de compra, o preço de venda e a taxa de IR. Vamos criar a função. Uma função também do tipo double. Calcula lucro, onde eu vou ter os tipos double, preço de compra, vírgula, double, preço de venda, vírgula, double, taxa IR. Abro chaves, fecho chaves e eu vou retornar o seguinte. Vou retornar a nossa fórmula, que é preço de venda menos preço de compra multiplicado por 1 menos taxa dividido por 100. Vamos verificar então. Vou fazer agora a saída de dados. Na saída de dados, vamos simplificar aqui a saída. Vamos escrever lá, juros vai ser igual porcentagem ponto 2 LF, vamos colocar um barra N aqui para quebrar a linha, e juros. Um outro printf, temos aqui lucro, vai ser igual porcentagem, vamos colocar um cifrão aqui, um R cifrão, porcentagem ponto 2 LF barra N, vírgula, lucro. E vamos verificar o resultado disso. Vamos compilar. Opa, tem um errinho aqui. Ah, sim. Taxa. A variável não é taxa IR. Compilando novamente. Temos aí então o resultado.
juros 20 e lucro R$ 78.000. O que a gente pode melhorar aqui? Podemos colocar aqui o símbolo de porcentagem no final desses 20. Vamos lá então, vamos acrescentar a porcentagem aqui no final do LF. Só que o que acontece? Quando você coloca um símbolo de porcentagem, o compilador vai entender que você está querendo iniciar um novo código de formatação de saída. Né? Lembra aqui ó, que os códigos de formatação de saída, todos eles começam com porcentagem. Então, para você dizer para o compilador que você não quer isso, então você coloca dois códigos de porcentagem, um seguido do outro, e aí ele vai entender isso e vai imprimir um único código para a gente. Então, vamos novamente compilar, executar e está lá, 20% e a resposta, o lucro obtido, R$ 78.000, como era o esperado. Bom, é o seguinte, se você ficou com dúvida nessa explicação, por favor, coloca aí nos comentários que eu te ajudo, eu respondo para você. E se você conseguiu desenvolver uma solução diferente, criou um algoritmo diferente, coloca aí também nos comentários para a gente poder discutir a sua solução. E para você treinar, faz o seguinte, eu estou colocando aqui na sequência 2 exercícios propostos, tenta já desenvolver esses 2 exercícios, caso você tenha dificuldade, amanhã e depois de amanhã já sai a solução desses 2 exercícios. É isso aí, a gente se vê então na próxima aula.